Apaguem as luzes, tranquem as portas e permitam que os rastros do medo os guiem por um caminho onde o sangue frio e a eternidade faminta se encontram. História 1. O abraço gelado da Condessa de Sangue. Nas profundezas sombrias dos Cárpatos, erguia-se um castelo ancestral, envolto em uma aura de mistério e terror que ecoava pelos vales circundantes. A Condessa Elara Báthory, uma nobre de beleza etérea e crueldade inominável, residia em seus salões góticos, tecendo uma teia de horror que mancharia para sempre as páginas da história. Rumores sinistros circulavam entre os camponeses aterrorizados, sussurros sobre jovens donzelas desaparecendo sem deixar vestígios. E a sinistra lenda de que a condessa se banhava no sangue de suas vítimas para preservar sua juventude eterna. A atmosfera dentro do castelo era opressora, impregnada de segredos sombrios e um silêncio sepulcral que era ocasionalmente quebrado por gritos abafados e sussurros macabros. Servos pálidos e aterrorizados moviam-se pelos corredores frios, seus olhares carregados de medo e resignação, testemunhas silenciosas dos horrores indizíveis que se desenrolavam sob o olhar gélido de sua senhora. A própria arquitetura do castelo parecia conspirar com a escuridão, com suas torres imponentes projetando sombras longas e ameaçadoras sob o luar pálido. Jovens camponesas, atraídas pela promessa de trabalho e riqueza, chegavam ao castelo, apenas para desaparecerem nos labirintos de seus aposentos sinistros. Seus gritos de terror ecoavam brevemente antes de serem silenciados para sempre, abafados pelos grossos muros de pedra e pela crueldade implacável da condessa e seus cúmplices. A notícia dos desaparecimentos se espalhava lentamente, semeando o medo e a desconfiança entre as aldeias vizinhas. Mas o poder e a influência da nobre impediam qualquer investigação ousada. Os métodos de tortura empregados por Elara e seus servos eram de uma brutalidade inimaginável, concebidos para infligir o máximo de sofrimento antes da morte. Agulhas finas eram inseridas sob as unhas das vítimas, seus corpos eram queimados com ferros em brasa e seus membros eram mutilados com requintes de sadismo. O sangue jorrava em abundância, tingindo os calabouços do castelo em tons carmesins, alimentando a obsessão macabra da condessa pela juventude eterna. A lenda de seus banhos de sangue se intensificava com o tempo, alimentada por relatos de testemunhas aterrorizadas e pela descoberta de câmaras secretas repletas de instrumentos de tortura e restos mortais. A crença de que o sangue de jovens virgens possuía propriedades rejuvenescedoras havia se enraizado na mente perturbada de Elara, transformando-a em uma predadora implacável, sedenta por mais vítimas para saciar sua vaidade macabra. Um grupo de corajosos aldeões, movidos pelo desespero e pela perda de seus entes queridos, finalmente ousou desafiar o poder da condessa. Liderados por um padre determinado e um oficial real, eles invadiram o castelo em uma noite escura e tempestuosa, determinados a pôr fim ao reinado de terror que assolava a região. O que encontraram dentro dos muros da fortaleza gelou seus sangues até a medula. Os calabouços estavam repletos de corpos mutilados, instrumentos de tortura ensanguentados e a própria Elara, banhada em sangue fresco, com um olhar de loucura e triunfo estampado em seu rosto pálido. A visão macabra confirmou os piores pesadelos dos aldeões, revelando a extensão da depravação da condessa e a brutalidade de seus crimes. Elara Báthory foi capturada e, devido à sua nobreza, não foi executada, mas sim emparedada viva em uma das torres de seu próprio castelo,
onde seus gritos de fúria e desespero ecoaram por dias antes de serem silenciados pela morte. A lenda da Condessa de Sangue perdura até hoje. Um conto sombrio sobre uma nobre que se transformou em um monstro sedento por sangue, deixando um rastro de terror e morte em seu despertar. Um lembrete horripilante de que a maldade humana pode assumir formas verdadeiramente vampíricas. Segunda história: As Sombras da Cidade Adormecida. Nossa próxima história nos transporta para uma cidade outrora vibrante, agora mergulhada em um sono inquietante, onde ruelas estreitas e prédios antigos escondem segredos sombrios sob o manto da noite. Relatos sussurrados entre os poucos moradores que ainda ousam sair após o anoitecer falam de sombras esguias que espreitam nos becos escuros, de encontros fugazes com olhos vermelhos cintilantes e de um medo paralisante que paira no ar como uma névoa densa. Um detetive calejado, conhecido por sua perspicácia e ceticismo implacável, foi chamado para investigar uma série de desaparecimentos misteriosos que haviam lançado um véu de terror sobre a cidade. Jovens desapareciam sem deixar vestígios, seus rastros se perdendo em becos sem saída ou em vielas mal iluminadas. A polícia local estava perplexa, sem pistas concretas, apenas o crescente pânico da população. Inicialmente, o detetive descartou as histórias de vampiros como lendas urbanas alimentadas pelo medo e pela histeria coletiva. Ele buscava explicações racionais, culpando gangues locais, sequestradores ou até mesmo um assassino em série. Mas à medida que sua investigação avançava, ele se deparava com detalhes perturbadores que desafiavam sua lógica cartesiana. As vítimas não apresentavam sinais de luta, apenas pequenas perfurações no pescoço, quase imperceptíveis, como se algo lhes tivesse sugado a vida. Testemunhas oculares hesitantes falavam de figuras pálidas e rápidas como o vento, que desapareciam nas sombras antes que pudessem ser identificadas. Um medo ancestral começava a se insinuar na mente do detetive, uma dúvida sombria que corroía seu ceticismo. Em uma noite fria e enevoada, enquanto percorria uma rua deserta, o detetive avistou uma sombra que se movia com uma velocidade antinatural, deslizando pelas paredes, como se desafiasse as leis da física. Ele a seguiu cautelosamente, o coração acelerado por uma mistura de medo e excitação, a intuição lhe dizendo que estava prestes a confrontar algo além da compreensão humana. A sombra o levou a um antigo cemitério, um labirinto de lápides, quebradas e mausoléus imponentes, onde o silêncio era quebrado apenas pelo coachar distante de um corvo. Lá, entre as sepulturas esquecidas, ele viu a figura em sua totalidade. Um homem pálido e elegante, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão e presas afiadas que reluziam sob o pálido luar. O confronto foi inevitável. O vampiro, com sua força sobrenatural e velocidade impressionante, atacou o detetive, que se defendeu com a fúria de um homem encurralado. A luta se estendeu pelas sepulturas, o som de pedras se chocando e o ofegar dos combatentes ecoando no silêncio da noite. Apesar de sua coragem e determinação, o detetive logo percebeu que estava lutando contra algo muito mais poderoso do que um ser humano. Os golpes do vampiro eram rápidos e precisos, sua sede de sangue implacável. Ele sentiu as presas afiadas roçarem sua pele, o hálito frio e fétido da criatura em seu rosto. Em um momento de desespero, o detetive lembrou-se das histórias que havia descartado como lendas. Ele sabia que a luz do sol era letal para essas criaturas da noite. Com um último esforço, ele se desvencilhou do ataque do vampiro e correu em direção ao leste, onde os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte. O vampiro o perseguiu, sua raiva aumentando a cada passo.
Mas à medida que a luz da aurora se intensificava, a criatura começou a cambalear, sua pele pálida fumegando sob os raios nascentes. Um grito de agonia ecoou pelo cemitério quando o sol finalmente atingiu o vampiro em cheio, transformando-o em cinzas em um instante. Exausto e ferido, o detetive testemunhou a destruição de seu algoz, a prova inegável de que as lendas eram reais. Ele havia confrontado o terror que espreitava nas sombras da cidade adormecida e sobrevivido para contar a história. Mas ele sabia que outros vampiros poderiam existir, escondidos em outros cantos escuros da cidade, esperando a próxima noite para saciar sua sede de sangue. A cidade nunca mais foi a mesma. O medo persistiu, mesmo com a luz do sol, pois os moradores sabiam que as sombras da noite ainda escondiam horrores indizíveis. E o detetive, marcado para sempre por seu encontro com o sobrenatural, dedicou sua vida a caçar as criaturas da noite, a proteger os inocentes das garras sedentas dos vampiros que espreitavam na escuridão. Terceira história: o encontro na estrada abandonada. Nossa última narrativa nos leva a uma estrada sinuosa e isolada, cortando uma paisagem desolada onde a civilização parece ter esquecido sua passagem. Viajantes solitários que se atrevem a percorrer esse caminho ermo em noites escuras relatam encontros perturbadores com figuras misteriosas que surgem do nada, pedindo carona, com um olhar estranhamente hipnótico e um sorriso que não alcança os olhos. Um jovem caminhoneiro, acostumado às longas jornadas noturnas e à solidão da estrada, jamais imaginou que uma simples parada para ajudar um estranho se transformaria em um pesadelo que o assombraria para sempre. Em uma noite chuvosa e escura como breu, enquanto cruzava a estrada abandonada, ele avistou uma figura solitária à beira da estrada, acenando desesperadamente por ajuda. Movido pela compaixão e pelo senso de dever, o caminhoneiro parou seu veículo pesado e ofereceu uma carona ao estranho. O homem que entrou na cabine era pálido e magro, com um semblante cansado e olhos incrivelmente vermelhos que pareciam brilhar fracamente na penumbra. Ele vestia roupas escuras e antiquadas, como se tivesse saído de outra época. Durante o trajeto, o estranho permaneceu em silêncio, observando o caminhoneiro com uma intensidade desconcertante. Havia algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e predador, que deixava o caminhoneiro desconfortável. Ele tentou puxar conversa, mas o estranho respondia apenas com monossílabos ou com um silêncio ainda mais perturbador. De repente, o caminhoneiro sentiu uma pontada aguda no pescoço, como se tivesse sido picado por um inseto. Ele levou a mão ao local e sentiu 2 pequenos furos, quase imperceptíveis, mas que ardiam intensamente. Uma onda de tontura o invadiu e seus membros começaram a pesar. Ele olhou para o estranho ao seu lado e viu seus olhos vermelhos brilharem com mais intensidade, um sorriso frio e faminto se abrindo em seu rosto pálido. Em um instante de terror lúcido, o caminhoneiro compreendeu a verdade. Ele havia dado carona a um vampiro. A criatura atacou com ferocidade suas presas afiadas, buscando a jugular do caminhoneiro. A cabine do caminhão se tornou um palco de horror, a luta desigual entre um homem mortal e um predador imortal. O caminhoneiro tentou se defender, mas sua força diminuía a cada segundo, enquanto sua vida era drenada pela criatura sedenta. Um último esforço desesperado, o caminhoneiro jogou o caminhão para fora da estrada, na esperança de se livrar do vampiro. O veículo capotou violentamente, lançando os 2 corpos para fora da cabine destruída. O caminhoneiro, gravemente ferido, jazia inconsciente na beira da estrada. Quando acordou, a luz fraca do amanhecer mal iluminava a paisagem desolada. O vampiro havia desaparecido, levando consigo parte da vida do caminhoneiro. Ele se sentia fraco e exausto, mas vivo,
Ele havia sobrevivido a um encontro com um predador da noite, mas sabia que jamais seria o mesmo. A partir daquela noite, o caminhoneiro nunca mais viajou sozinho pela estrada abandonada. Ele carregava consigo o medo constante de encontrar novamente a figura pálida com os olhos vermelhos, a lembrança sombria de um encontro que o havia marcado para sempre. E os viajantes que se atrevem a cruzar aquele trecho isolado, ainda hoje, sentem um arrepio inexplicável, a sensação de serem observados por algo faminto que espreita nas sombras da noite. Se você apreciou esta jornada sombria pelos rastros do medo, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Sua interação é o combustível que nos impulsiona a trazer ainda mais horrores para o seu deleite. E se você é um verdadeiro apreciador do macabro, um explorador do inexplicável, o posto junte-se abandonado à na nossa comunidade de BR-040, amantes do terror, no antigo inscreva-se traçado no da canal BR-040, Rastros do Medo, antes da construção e do ative as novo trecho, notificações existia para não perder nenhum de um nossos posto de próximos gasolina mergulhos abandonado nas que carregava profundezas consigo do medo. uma aura de Lembre-se, mistério e terror. a escuridão Os esconde caminhoneiros segredos que passavam que a por mente ali à humana noite mal pode evitavam conceber. olhar para o E se local, você ainda tem sussurrando coragem, histórias aventure-se sobre ruídos em mais um estranhos, vídeo do nosso luzes canal inexplicáveis, que está aparecendo agora e a mesmo na sensação sua opressora tela. de uma Quem sabe quais presença horrores o invisível. aguardam na próxima. Diziam que o